Olá, queridas, graça e paz. Meu nome é Elis Lacerda e eu tô aqui para compartilhar com vocês mais uma palavra. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês essa nova ministração, eu queria pedir para que você desse seu like, para que você tocasse no sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos quando eu posto e principalmente que você deixasse um comentário no vídeo, porque eu gosto muito de interagir com vocês e saber que vocês estão sendo abençoadas na prática dessa palavra, amém? O Senhor tratou algo comigo na semana passada e eu fui a um culto e ouvi uma canção que verdadeiramente confirmou aquilo que Deus ele estava falando comigo. E essa canção ela diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E é sobre isso, queridas. Quem já esteve nesse lugar, quem já pisou no Santo dos Santos, quem já compartilhou dessa unção com o Senhor, estando em Sua presença, não consegue viver em outro lugar, não consegue voltar às práticas do mundo e fazer as coisas que fazia de errado antes. E eu estou passando por um momento bem difícil na minha vida, onde eu estou precisando me refazer, e quando essa notícia chegou, o dia mal chegou até mim, eu fiquei bem tonta com tudo que estava acontecendo. Confesso que fiquei meio que perdida, o meu mundo desabou, meu chão se abriu, porque era algo que eu não esperava, mas o único medo e o temor que eu tive foi de perder o Senhor. Foi de perder essa comunhão que eu tenho com Deus, foi de deixar de ouvir a sua voz, foi de deixar de estar junto dele. E foi quando eu fiz uma oração ao Senhor, me inspirando em Moisés, quando ele disse: Senhor, se você não for comigo, eu também não vou, eu também não quero ir. E eu disse ao Senhor naquela noite que eu estava aqui bem abalada na minha casa, eu falei: Senhor, o Senhor sabe do fim antes do começo. E se lá no final o Senhor está vendo que eu vou me perder, que eu vou voltar para o mundo, vou voltar para as velhas práticas e vou te desagradar, me leve antes. Sabe, queridas, algumas vezes eu já pedi para o Senhor me levar. Algumas vezes eu já compartilhei dessa dor com Ele, mas eu acredito que dessa vez foi a mais sincera de todas. Porque eu tinha muito medo, eu tinha muito temor de sair dessa presença e perder a comunhão com Deus e me afastar dele. E eu tô aqui, não me afastei, fiquei com ele, estou me curando dia após dia, existe um processo longo nesse caminho. E aí o Senhor me lembrou da parábola do filho pródigo. E é uma parábola bem conhecida. Ela está lá em Lucas 15, do 11 ao 32. Você pode estar conferindo. Quando esse filho pródigo ele pede a herança ao pai, eu vou bem parafrasear para vocês, contextualizando o que aconteceu. Ele pediu a herança ao pai, só que o pai ainda estava vivo, né? E herança a gente entende que é só quando os pais morrem. E o pai deu. E ele foi, tinha ele um outro irmão, o outro irmão ficou, ele foi. E ele gastou tudo que ele tinha, todo o conhecimento, todo o dinheiro, tudo aquilo que ele tinha, ele gastou. E quando ele estava numa situação bem precária, bem ruim, bem difícil, ele lembrou dos empregados do pai. E ele entendeu que aqueles empregados, eles viviam melhor do que ele estava vivendo naquele momento. E ele pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai. E a Bíblia diz que o pai, ele esperava pela volta daquele filho. Sabe, queridas, o Senhor ele está esperando a sua volta. O Senhor está esperando de braços abertos você lembrar da casa de seu pai e voltar para lá. Então aquele filho voltou e quando ele voltou, o pai não jogou em rosto aquilo que ele tinha feito de errado. O tempo que ele tinha perdido, que ele tinha gasto. Não. O pai o colocou no lugar de honra, nem colocou ele como empregado, como ele pensava, né? O pai colocou ele no lugar de honra, colocou um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, e o pai festejou a volta daquele filho. Sabe, queridas, eu quero dizer para você que se você está num lugar e você precisa voltar para sua casa, para a casa do seu pai, para onde você saiu e não deveria ter saído, eu quero dizer para você volte e volte depressa, porque o seu pai está te esperando. E não se importe com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer. As pessoas falam mesmo, queridas.
esse irmão, ele também não gostou da volta do outro irmão para casa. Ele foi indagar ao pai, ele foi falar um monte de coisa pro pai. Mas sabe, o pai corrigiu aquele filho que ficou. E ele festejou a volta do outro. E é exatamente isso que o Senhor quer, que você volte. Volte a congregar, volte a estar em comunhão. Uma brasa, ela não sobrevive longe de outras brasas. Se você pegar uma porção de carvão amontoado e separar uma, aquela que foi separada, ela vai se apagar. Por quê? Brasa longe de outras brasas, ela se apaga. E o que eu vim hoje falar para você é que você não vai conseguir se sustentar longe dessa comunhão coletiva. Sabe, queridas, o escritor de Hebreus, ele nos instrui a não deixar de congregar. Lá em Hebreus 10, 25, fala sobre isso, que nós não devemos deixar de congregar. E eu sei que hoje nós temos tecnologia, nós temos a internet, que nós podemos ver ministrações, e tudo isso é lícito. E sim, fortalece também a nossa fé. Mas como eu ouvi ontem, isso é quentinha. Isso não é a comida preparada na hora. Ela não é comida fresca. Se você precisa comer a quentinha, ok, ela vai te nutrir. Mas se você pode comer uma comida fresca, prefira a comida fresca. Então, queridas, eu vim falar para você. Volte. Deixe o Senhor recalcular a sua rota. Deixe o Senhor tratar com você aquilo que precisa ser tratado. E deixa eu te dizer mais uma coisa, não existe igreja perfeita. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragá-la. Porque você não é perfeita, eu não sou perfeita. Se pessoas te machucaram, te magoaram, você também já magoou e já machucou pessoas. Então faça como o filho pródigo, volte para sua casa. Volte a congregar, volte a estar em comunhão. Nós precisamos dessa unção coletiva. É claro que você pode buscar o Senhor dentro da sua casa, você pode e deve ter o seu momento com Deus, fechar a porta do seu quarto, como a Bíblia nos instrui, mas você também precisa ser pastoreada, você também precisa ser cuidada, você também precisa ser amada. Queridas, é bom estar em comunhão, a palavra nos instrui sobre isso. Como é bom que os irmãos vivam em união, em comunhão. Então, volte depressa, volte a pisar nesse lugar do Santo dos Santos. Você não vai conseguir viver longe se você teve realmente um encontro com o Senhor. Então hoje eu quero dizer isso para você. Não se importe com o que vão falar a seu respeito. As pessoas falam mesmo. Às vezes até você fala, confessa. As pessoas falam bem, as pessoas falam mal. Deixa que digam, que pensem, que falem. Mas volte à comunhão. Volte para sua casa. Você tem um pai que está te esperando de braços abertos, assim como foi aquele homem que esperou o seu filho voltar. O Senhor, ele também está te esperando voltar. E eu não estou aqui defendendo uma placa de igreja. Eu estou aqui falando sobre comunhão, sobre unção coletiva, sobre pastoreio. Uma ovelha não sobrevive sem pastor. Uma ovelha, ela precisa ser tosquiada, uma ovelha natural. E nós também precisamos dessa unção. Nós precisamos de um pastor para nos instruir, para nos levar a outros níveis. Amém, queridas? De uma forma bem simples, de uma forma bem rápida, eu quero dizer para você, você tem um pai. Assim como aquele filho pródigo lembrou, opa, eu tenho uma casa. Volte para sua casa. Volte a ser cuidada, volte a ser amada e volte a estar junto do braseiro. Pai, eu te rendo graças por essa manhã. Obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada pelas minhas irmãs que me ouvem do outro lado. Obrigada pela oportunidade de compartilhar com elas aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, elas voltando para o centro da sua vontade. Nada está perdido, nada saiu do teu controle, Pai. O Senhor é aquele quem recalcula a nossa rota. O Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E no lugar da vergonha, o Senhor nos promete dupla honra. Então eu declaro, Pai, as minhas irmãs sendo honradas com esse passo de fé, de voltar para casa, e se deixar ser cuidada, em nome de Jesus. Queridas, não acabou. Deixe o Senhor recalcular a sua rota.
Até o próximo vídeo.